Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Espaço do Mecânico, em parceria com a Unitef, Universidade Tecnológica Fluminense. Bom, desde já eu quero pedir você que está nos assistindo, compartilhe nossos vídeos, dê o teu like, ok? E ative o sininho, porque é importante para nós que o sininho esteja ativado. É aquele primeiro sino que aparece, é o de cima de todos, é o que aparece em 3 sinos, é o primeiro. Porque todos os vídeos que nós estaremos subindo aqui, você vai receber notificação do nosso canal, então isso é importante. Bom, esse vídeo que nós estaremos começando ele faz parte do módulo, que é o módulo de segurança do trabalho, do curso de qualificação profissional técnica em manutenção de gestão eletrônica. Bom, esse curso é importante, esse módulo é importante, esse módulo de segurança do trabalho. Fique atento a tudo que estaremos falando nesse módulo e não deixe depois de realizar a avaliação dele também, que estará disponível logo abaixo, ok? Depois que você assistir esse vídeo, logo abaixo tem a avaliação do módulo, você faça a avaliação no caso, ok? Abraço a todos, sem mais delongas, vamos à vinheta do canal e vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de injeção eletrônica, a nossa aula de qualificação profissional técnica em manutenção de injeção eletrônica. Bom, como de praxe, pessoal, a gente sempre trabalha alguns módulos que nós consideramos importantes ao curso e ao profissionalismo também. Como exemplo, nós trabalhamos a questão da qualidade, da organização, né, e do planejamento, e trabalhamos também a questão da qualidade de serviço. E dentro dessa qualidade de serviço, nós temos um ponto muito importante, que são os fatores de riscos. Os fatores de risco são aqueles que levam o profissional a, de repente, desempenhar algum papel, alguma função, dentro de um determinado operação que ele está realizando, de uma forma inadequada, de uma forma onde ele não está utilizando os EPIs de forma corretas. Então, é necessário que nós passamos primeiro por essa unidade denominada segurança do trabalho, para nós entendermos, né, para nós começarmos a trazer vocês para o campo aí do profissionalismo. Não que vocês não sejam profissionais. Vocês já são profissionais, alguns, né? Outros estão começando do zero, mas neste momento eu quero pedir a vocês que se venham despir de todo conhecimento adquirido para nós começarmos algo novo, a gente começar como se fosse do zero, para a gente formatar a nossa mente dentro dos padrões técnicos que são exigidos hoje, né, no mercado de trabalho, nas empresas, nas grandes empresas. São as políticas de segurança, são as políticas relativas ao meio ambiente. Então não adianta somente ter um certificado hoje, né, de técnico em manutenção e injeção eletrônica, mas não seguir os padrões técnicos em seu todo, no modo geral. Então nós temos aqui a início o mapa de risco, né? Nós temos aqui o mapa de risco. Esse mapa de risco, nós vemos que ele tem a sua finalidade, como diz aqui o que é, está perguntando o que dá para ver, já de cara você já sabe que o mapa de risco ele vai estar identificando para você alguns fatores que são necessários você estar atento para evitar certos acidentes. Eu tive um amigo que estava realizando um trabalho em um veículo na parte da correia dentada do motor e o outro estava lá na chave de ignição. Como estava longe um do outro, ele lá somente falou um negócio lá, o cara entendeu que era para dar partida no motor. Conclusão, ele perdeu a ponta do dedo. Então, por uma coisa banal, coisa boba.
Então, é necessário estar atento, por quê? Porque a gente, estando, no caso, seguindo os procedimentos técnicos, conforme as normas de segurança, nós vamos evitar de acarretar prejuízo à nossa saúde, à saúde de todos os trabalhadores, acidentes, as doenças relativas ao trabalho, e tais fatores como diversos elementos, né, do processo de trabalho, como até mesmo desgastes materiais, etc. E tal. Ou seja, nós vamos estar trabalhando de uma forma em que vamos estar evitando certos arranjos físicos. O que seria arranjo físico? Seria eu tentar meios, né, vamos dizer assim, eu vou tentar meios para solucionar um problema, mas o meio que eu estou tentando acertar, tentando arrumar, é um meio que vai prejudicar, no caso, vai trazer um prejuízo, talvez a mim ou talvez a terceiros. Uma elétrica mal feita, uma gambiarra elétrica, é um risco. Se enquadra dentro de mapa de risco, dentro do risco mecânico. Então, é necessário que tenham conhecimento. Então, tenho aqui, vocês podem ler conforme está descrito lá no conteúdo do material didático de vocês. Para que serve? Serve para conscientizar. Conscientização, no caso, e informação dos trabalhadores através da fácil visualização dos riscos existentes na empresa. Então, quando a gente fala mapa de risco, hoje, ele serve para trazer essa conscientização. Você entrou e olhou lá o mapa de risco, você já sabe os tipos de riscos, os tipos de fatores que vão estar mais predominantes dentro daquele espaço. Se eu entro dentro de uma oficina mecânica de moto, quais os riscos que existem dentro de uma oficina mecânica de moto? Se eu entro dentro de um laboratório onde realizo manutenções de injeção eletrônica, quais os riscos, quais os fatores que eu estarei sendo exposto àquele momento ali? Então, são vários os riscos, né? Nós vamos estar estudando cada um deles aqui de forma bastante interessante. E serve também para reunir informações necessárias para estabelecer diagnóstico da situação de segurança e saúde do trabalhador ou da empresa. Da empresa, no caso. Do trabalhador na empresa. É um medidor, é um termômetro que indica como que está, no caso, né, está ali diagnosticando como está a saúde do trabalhador. Então, o mapa de risco, ele vai estar diagnosticando no caso. E também serve para possibilitar, durante a elaboração do mesmo, quando você vai elaborar lá um mapa de risco da sua empresa, da sua oficina, a sua oficina pode ter e precisa ter um mapa de risco, até mesmo para os seus clientes chegarem ali e saberem os riscos que tem. Eu tenho relato de vários clientes que saíram da oficina com corte na altura da canela, pelo fato de não ter o aviso de perigo de risco mecânico, né? E acabavam batendo a canela no pedal de elevação daqueles elevadores hidráulicos, e acabava cortando mesmo, tão forte que era batido. Então, são fatores. Outra situação, estava lá um jovem aguardando a moto ser, no caso, terminar a manutenção dela, e ele ficou ali perto do elevador, né, aquele elevador pneumático, no caso. Quando o profissional terminou, ele não observou a questão, abaixou a moto. Não baixou a moto, o elevador, no caso, desceu, prendeu o pé do jovem. Então, são riscos mecânicos. Então, é necessário ter essas informações dentro do seu estabelecimento. Avisos, ter um mapa indicando, olha, o risco ergonômico aqui é grande, o risco físico é grande, o risco químico é grande, o risco mecânico é grande. Nós vamos estar entendendo isso tudo aí. Então, quando nós falamos que o mapa de risco ele serve para possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre trabalhadores, bem como estimular sua participação na atividade de prevenção, nós estamos falando o seguinte, que isso aqui vai estar mostrando
vocês, através de você e tua equipe vão estar analisando, estudando os pontos mais críticos, né, do local que vocês trabalham, para estar evitando ao máximo o acidente de trabalho. Isso é importante. Aí vem o termo aqui de como são elaborados, né, como são elaborados os mapas. Primeiro, é necessário conhecer o processo do trabalho no local analisado. Tem que saber o que é feito. No caso, em oficina mecânica, é feito serviços na área de mecânica, na área de elétrica, é feita a utilização de óleo, é feita a utilização de produtos químicos, de limpeza, é feita a utilização do compressor na sopra de algum produto ou soprar alguma peça. Ou seja, ocorrem vários fatores, né? Os trabalhadores, no caso, a quantidade de trabalhadores, né, o seu número, sexo, idade, treinamento profissional e de segurança, de saúde, jornada, instrumentos e materiais de trabalho, atividades exercidas ao ambiente, no caso. É necessário também identificar os riscos existentes no local analisado conforme a classificação específica, dos riscos ambientais. Então, existe uma escala de riscos ambientais. Para elaborar isso aí, é necessário conhecer. Nós vamos estar conhecendo mais daqui a pouquinho, lá embaixo. Identificar as medidas preventivas existentes em sua eficácia, medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto, o banheiro, lavatório, vestiários, armário, bebedouro, refeitório e área de lazer. É necessário identificar as medidas preventivas para cada setor, para cada ambiente desse daí. Ainda, podemos dizer assim, identificar os indicadores de saúde, como exemplo, as queixas mais frequentes, o que um funcionário seu ou o que você sente com mais frequência. Eu sinto muita dor na coluna. Beleza, então você está passando por um problema de saúde que cai dentro do risco ergonômico. Aquele risco em que você está tendo problema na postura, a má postura, a forma errada de trabalhar. O cara tem um elevador para colocar a moto na elevação correta para ele, porém ele prefere deixar a moto na parte baixa e fazer o quê? Abaixar e ficar todo torto lá mexendo numa moto por um tempo determinado. Isso aí gera uma lesão, né? Talvez na coluna cervical, na coluna lombar ou outros ligamentos do corpo. Então é necessário que haja esse conhecimento, né? Então é necessário ver as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mais riscos. Acidente de trabalho ocorrido. Já ocorreu algum tipo de acidente de trabalho? Foi em qual sentido? Foi no sentido de um acidente onde houve um tropeço, onde a pessoa escorregou, a pessoa se intoxicou com algum produto, gasolina que espirrou nos olhos, o que aconteceu? Então é necessário ver isso daí. E doenças profissionais diagnosticadas, né, se teve alguma doença no caso, o cara trabalhava comigo, passou a ter falta de ar durante um determinado tempo. Tá? Isso pode ser devido ao quê? Qual produto que você trabalha? Causas mais frequentes, né, de ausência do trabalhador no caso. Conhecer ainda os levantamentos ambientais já realizados no local, se houve algum levantamento, se alguém alguma vez na empresa que você trabalha ou na sua própria oficina já tentou fazer ou já levantou, já realizou um levantamento, né, dos riscos que ocorrem. No dia a dia, ele é tão corrido que nós realizamos trabalhos sem fazer a prévia de como pode ser o risco, né, de qual risco nós podemos estar caindo dentro dele. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que o risco, o risco de trabalho, o mapa de risco, ele está ali para indicar, para mostrar, para sinalizar, né, qual é o fator que eu tenho que estar mais atento naquele local, naquele momento. Porque ele vai estar me mostrando
O mapa de risco serve para me mostrar qual tipo de EPI eu vou estar utilizando. Além de ele me mostrar o risco, ele vai estar falando assim, olha, você precisa utilizar tal EPI. Você precisa usar uma máscara de respiração, você precisa usar óculos, você precisa usar luva. Então, ele vai estar te dando uma orientação. Ainda, né, conhecer levantamentos, como já foi falado aqui, e elaborar o mapa de risco, elaborar um layout da empresa indicado através de círculos. Observe que o grupo, ou pessoa no caso, né, o grupo que pertence ao risco, né, dentro desse círculo que vai ser indicado ali, você vai pegar para indicar que existe um determinado risco, vamos dizer assim, um risco ergonômico. Você vai lá e dá um círculo do risco ergonômico. Aqui existe um risco ergonômico. Tá, mas o risco ergonômico ele tem que obedecer às regras, padrões estabelecidos. E quais são eles? São os padrões de classificação de risco e a cor do risco. Então, olha só, o número de trabalhadores expostos ao risco, ok? Deve ser anotado. A especificação de agentes, se é utilizado algum agente químico dentro desse laboratório seu, da sua oficina. A intensidade do risco é o tamanho do ciclo que você vai fazer. Se você fez uma bolinha pequenininha, está indicando que o risco é pequeno. Se você fez uma bola média, indica que o risco é médio. Se você fez uma bola grande, indica que o risco é grande. Quando em um mesmo local houver acidentes ou mais, né, de um risco de igual gravidade, utiliza-se o mesmo ciclo, aquele mesmo círculozinho, você vai riscar, ele vai dividir ao meio, como se fosse uma pizza. Aí de um lado você pode pintar da cor de um determinado risco, e do outro lado você pode pintar da cor do outro risco evidente. Após discutir isso tudo, o mapa de risco completo setorial deve ser fixado em local analisado de forma claramente visível, de fácil acesso a todos os trabalhadores. Ou seja, todos que estão aí trabalhando com você na tua oficina, ele precisa estar vendo esse material, vendo esse mapa para ele ter noção dos riscos que ele pode estar correndo em cada circunstância. Vamos lá então. Continuando, aqui vem uma tabela de gravidade. Eu quero mostrar aqui a tabela de gravidade. Nós temos o símbolo seria o círculo. A proporção nós temos 4, 2 e 1. Sendo que 4 significa grande, 2 significa médio, 1 significa pequeno. E nós temos ainda, mais abaixo um pouquinho, a simbologia das cores. Observe que na simbologia das cores, o vermelho, né, ele representa risco químico. O azul, ele representa risco físico. O marrom, ele representa risco biológico. O amarelo, ele representa risco ergonômico. Ergonômico é relativo à postura. E o verde, no caso, o risco mecânico. Agora, observem nessa simbologia de cores que existe aqui os tamanhos de cada círculo, né? Esse aqui seria um risco químico leve, esse é o risco químico médio, e esse aqui, no caso, um risco químico elevado. Quando você entra em um local onde o risco químico é elevado, é necessário que você tome muito cuidado, né? É necessário saber qual tipo de equipamento de proteção, né, individual, qual EPI você vai estar utilizando. No caso aí, dependendo do risco, né, se o risco for leve, você pode usar aquela máscara comum. Se o risco for médio, aí você já precisa trabalhar uma máscara melhor. Agora, se o risco químico for elevado, se for névoa de alguma coisa, o pessoal costuma soprar componentes
Utilizar, um exemplo, você acabou de utilizar o aparelho de limpeza do bico, injetou, tirou ele ali e começou a soprar ele no ambiente. Você está fazendo o quê? Você está criando uma névoa. Uma névoa, essa névoa ela vai estar contaminando, no caso, as pessoas pela respiração, via aérea. Então, essa respiração, isso vai para o pulmão e isso vai trazer uma consequência. Talvez uma consequência não exatamente na hora, mas com tempo de exposição a esse fator, você pode ter lá na frente um problema gravíssimo. E assim, essa lógica, né, dos tamanhos do risco serve para todos eles. Quando fala risco biológico elevado, isso é muito encontrado nos hospitais, né? Risco biológico é em local fechado, ambiente fechado, etc. Vem um exemplo aqui embaixo de mapa de risco. Estão vendo aí? Nós temos a área da administração, o CPD, que é a área da informática, um almoxerifado no caso, o banheiro, um jardim, um refeitório, uma linha de montagem, uma tornearia e soldagem, um depósito, uma cozinha, uma despensa. Nós temos aqui vamos dizer assim, uma empresa, né, na área de mecânica, onde possui aqui vários locais, né? Então, cada um possui o seu risco. No caso, na administração, possui um risco ergonômico alto, CPD também. No almoxerifado, já possui 3 riscos, né, no caso aqui, de contaminação. Nós temos o risco, no caso químico, nós temos o risco físico e nós temos o risco mecânico, no caso. Nós temos 3 aqui. No banheiro, nós já temos o risco biológico. Ó. Por quê? Muita contaminação. No jardim, nós temos o mecânico e temos o biológico, no caso. Né? Linha de montagem, nós temos 3 riscos, os 4 riscos, perdão, né? Os mais perigosos aí, que vem o físico, vem o químico, vem o mecânico e vem o ergonômico. A linha de montagem, na realidade, é o setor onde você realiza o seu trabalho de oficina. Então, esses 4 riscos estão diretamente ligados. Aí você está ligado ao risco, vamos voltar aqui rapidinho aqui, ao risco físico, ó, que é o risco azul, né? Azulzinho, azul, que é o físico. Você está ligado ao químico, que é o vermelhinho aqui, ó, o risco químico, porque você tem thinner, você tem produtos da limpeza de bico, você tem gasolina, você tem a poeira que é emitida pelas pastilhas de freio, cubos, né, que a pessoa sopra aquilo ali, aquilo é amianto, e amianto nós sabemos que é um produto totalmente cancerígeno, né? Então é muito perigoso. E ainda o risco mecânico, né, e ergonômico. O verde é o mecânico, o amarelo é o ergonômico, aquela postura errada ali que você está fazendo. Se a sua oficina tiver, no caso, um espaço maior, né, onde tem refeitórios, aí tem o ergonômico e o biológico, no caso, né? Esse aqui tem a tornearia, né, que é a parte de riscos na parte física, no caso, e de parte química, porque aqueles produtos, né, de só aquele cheiro da fumaça da solda, etc. Isso aí tudo gera esses problemas. E demais itens aí, né, pessoal? Vamos estar passando aqui. Vou passar aqui rapidinho esse material aqui, porque eu quero chegar nessa imagem aqui. Eu quero que vocês analisem bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu quero que vocês analisem bem essa imagem. Quantos riscos vocês conseguem encontrar nesse local aqui? Isso aqui é um espaço de trabalho. É um espaço de trabalho que possui diversos riscos. E a tarefa de vocês vai ser, no caso, estar colocando
né? Vou estar disponibilizando depois lá no ambiente de trabalho uma avaliação. Essa avaliação vai ser vocês estarem identificando quais os riscos que estão nessa imagem aí e como eles podem afetar cada um dos funcionários aí, ok? Depois vou estar especificando direitinho lá no nosso trabalho lá. Agora, riscos ambientais. Compreende os seguintes riscos: agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, agentes ergonômicos e riscos de acidentes decorrentes ao ambiente de trabalho, que são capazes de causar danos à saúde, à integridade física do trabalhador em função de sua natureza e intensidade, e ainda a sua suscetibilidade, no caso, a tempo de exposição. Esses tipos de riscos que os trabalhadores são expostos, nós temos o primeiro, que é conhecido como riscos físicos. Talvez você não consiga, ou ainda não chegou ao ponto de saber, né, de classificar. Então, nós vamos começar a classificar esses riscos. O que são riscos físicos? São aqueles gerados por máquinas e condições físicas características do local de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador. Então, nós temos aqui, ó, frio. O frio ele pode causar dano? Sim. Calor. Olha aqui. Estufa. A estufa também é calor. Barulho. Vibrações e luminosidade. Então, ó, frio, calor excessivo, estufa, barulho, vibrações e iluminação inadequada do ambiente. Isso tudo é considerado o risco físico. Depois vocês vão estar estudando direitinho o que esses riscos físicos podem trazer. Quais são as consequências? Por exemplo, o ruído. Qual a consequência do ruído? Olha aí o que ele traz para você, ó. Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas de aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto. Então, se você trabalha, não vou dizer que você trabalhou um dia, 2 dias, nenhuma doença, no caso, que seja proveniente do teu trabalho, vai acontecer com 1 ano, 2 anos. Não, ela vai levar talvez 5, 6, 10 anos, se você estiver exposto àquele risco, para ela começar a acontecer. Você trabalhou 10 anos numa empresa e começou a sentir algo diferente, é sinal que você estava sendo exposto a um determinado risco. Então, isso você precisa estar alerta. As vibrações, olha aí, cansaço, irritação, dores de membro, dores na coluna, doença do movimento, artrite, problema digestivo, lesões ósseas, lesões de tecidos moles, lesões circulatórias, etc. São vários fatores. Então, nós temos vários itens que são levados a isso aí. Depois vocês leem com calma, direitinho, esses riscos, para vocês terem uma compreensão melhor. Senão, o nosso vídeo aqui vai ficar bastante extenso. Os riscos químicos, no caso, são aqueles representados pelas substâncias químicas que se encontram de forma líquida, olha só, líquida, sólida e gasosa. E quando absorvidos pelo organismo, pode produzir reações tóxicas e dano à saúde. Então, olha só, e como que o nosso corpo pode ser contaminado? O nosso corpo ele pode ser contaminado pelas seguintes vias de penetração. Respiratória, você inalou ela, teve inalação daquilo ali pelas vias aéreas. Pela via cutânea, que é a absorção pela pele, né? Você que trabalha com graxa, gasolina direto, sem utilizar uma luva adequada para exercer essa função, você está sendo contaminado pela via cutânea, que é a absorção pela pele. Ou pela via digestiva, que é você engolindo, né, o produto. O cara botou lá a mangueira no tanque, né, quando dava para colocar, ou pelo carburador, ou seja lá como for, puxou aquilo e acabou engolindo lá
né, 50 ml de gasolina, o cara vai se intoxicar com aquilo. Né? Então é perigoso isso daí. Então, olha só, o que são riscos químicos? Poeiras de minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas, poeiras incômodas, fumos metálicos provenientes de solda e etc. E névoas. No caso, na oficina, dá muita poeira de silício e dá muitas névoas. Névoas são gases e vapores, né? Substâncias compostas de produtos químicos em geral, como eu já citei aqui anteriormente, gasolina, thinner, se você usa thinner, aquele produto para limpeza do bico injetor, soprar ali o cubo da moto ou a pastilha, aquela região para poder ficar limpinho, aí sobe aquela poeira, né, de amianto dentro do espaço, está todo mundo respirando aquilo ali. Então, vocês vão estar lendo, né, depois aí as causas que ele gera no corpo, no organismo humano. Riscos biológicos são aqueles causados por micro-organismos, como bactéria, fungo, vírus e outros. São capazes de desencadear doenças devido à contaminação pela própria natureza do trabalho. Então, observe bem o seguinte, nós temos aqui como riscos biológicos o vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos e parasitas. Lógico que na oficina mecânica é mais difícil, mas dependendo, agora vamos falar aqui a verdade, dependendo da quantidade de sucata que você mantém dentro da sua oficina, agora eu vou puxar num assunto aqui sério, porque a gente fala assim, o fulano tem oficina mecânica, o cara é um excelente profissional. Mas quando você entra lá dentro da oficina do cara, você tem que saber andar dentro da oficina dele. Por quê? Porque é tanta sucata, é tanta bagunça, que aquilo esconde bicho de tudo quanto é jeito. Então, é necessário ter cuidado com riscos biológicos. Né? É necessário ter cuidado com isso daí. Agora, vamos lá, vamos ver aqui. Depois vocês dão uma olhada nos riscos. Os ergonômicos são relativos à postura, não é? Esforço físico, levantamento de transporte manual de peso, exigência da postura. Você está removendo o motor da moto, você pega aquilo sozinho, né? Pega aquilo sozinho e leva para a bancada. Está errado. Você tem que ter ali, no caso, um meio de que você não force a sua coluna. Ritmo excessivo, você trabalhar em ritmo muito rápido, também é ergonômico. Você não pode trabalhar ritmo muito rápido. Trabalho de turno e noturno, você trabalhar dia e noite, também está errado. É considerado um risco ergonômico. Monotonia repetitiva, você fazer aquele mesmo trabalho, aquele mesmo movimento, né? Todo dia você faz aquele mesmo movimento. Inclusive tem um filme do Charlie Chaplin, na era da indústria, que mostra um pouquinho, depois vocês pesquisam lá no YouTube, vocês vão ter uma ideia de como era o trabalho, no caso repetitivo, né? Aquilo era uma coisa absurda. O cara pegava a doença, né, da repetição daquilo ali durante o dia. Terminava o jornada de trabalho dele, ele continuava fazendo aquele ritmo dele. Então aquilo virava tipo vamos dizer assim, um costume, né? Uma jornada prolongada, controle rígido de produtividade. Se você mantém um controle rígido de produtividade, né, tipo assim, uma empresa que coloca todos os funcionários para trabalhar com alto desempenho, não tem que correr isso. Ó, serviço que era para fazer com 2 horas, o cara quer que você faz com meia. O chefe lá quer que faz com meia hora. Isso controle rígido de produtividade. Né? Estão exigindo que você produza muito, além da tua capacidade. Isso acontece muito na área de confecção. Né? As confecções hoje exigem muito do trabalhador, que o cara coloca lá uma comissão por peça, e o cara tem que fazer uma quantidade de peça muito grande por dia. Senão ele não bate a meta. Não bateu a meta, vai ficar com
Então, os riscos mecânicos, vamos botar aqui arranjo físico inadequado, olha só. Máquina sem proteção, você trabalha numa máquina, essa máquina não possui proteção, está errado. Você não pode fazer arranjo físico, nem físico para trabalhar, nem físico do teu trabalho, que é fazer macete. Não pode, isso não existe. Iluminação deficiente, você tem que trabalhar num local bem iluminado, não é aquela gambiarrinha, aquela lâmpadazinha de noite trabalhando, tentando achar alguma coisa. Está totalmente errado, pessoal. A forma de trabalho está errada. Iluminação, ligações elétricas deficientes. Olha aí. Você olha uma tomada lá, tem 5, né? Em uma tomada só. Ou você faz isso no chicote elétrico do cara. Eu vi uma situação do cara instalando acessórios em um determinado veículo, eu fiquei apavorado. Ele pegou, instalou vidro elétrico, trava elétrica, módulo de levantamento automático sensorizado, e instalou o som do cara, tudo puxando em um fio só e sem nenhum sistema de proteção. Olha que gambiarra que o cara fez. Se aquilo encosta em algum local da notaria, o carro pega fogo geral. Então, é também riscos mecânicos. Armazenamento inadequado, ferramentas defeituosas, você trabalhar com ferramenta que não está legal. Imagine bem você lá apertando um motor, né? Você está apertando o cabeçote de um motor. Inclusive, pessoal, existe a posição correta. Você nunca aperta empurrando, você aperta puxando e afrouxa puxando. Sempre assim, ó. Nunca assim. Se você empurra, corre o risco daquela ferramenta que já está gasta pular e você dá um soco, né? Dá um soco nas peças da moto, no motor, na esquina, aquela esquina cortante, e fazer um estrago na sua mão. São riscos, no caso considerado mecânico. Equipamentos de proteção individual inadequado. Você está lá trabalhando no esmeril, né? Estou lá acertando uma pecinha no esmeril. Tá, vamos supor, vamos colocar uma situação aqui. Se você está trabalhando, está tirando aquela quina pequenininha que fica na pastilha, né? Tira a quebra da quina de pastilha que a gente fala. Aí você está lá no esmeril fazendo a quebra de quina de pastilha. Qual é o EPI que você precisa utilizar? Se você está utilizando o esmeril, me responda lá depois, lá na plataforma, lá no questionário dessa unidade. Qual EPI que você precisa estar utilizando? Eu quero saber de você. Então, vamos lá. Animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, cobras, dependendo do local que você tiver, né? Possibilidade de incêndio, explosão, entre outros. Então, pessoal, isso aqui é necessário para que haja para que você seja um profissional, para a gente começar a estudar, né, o curso de qualificação profissional técnica em manutenção de injeção eletrônica, é importante que você tenha consciência de todos esses riscos aí. É importante que você coloque isso em prática, para que você não seja um profissional. Eu não quero que amanhã ou depois, no teu trabalho, você venha ter um acidente e você fala assim, poxa vida, eu aprendi com o professor Jefferson, mas em momento nenhum o professor Jefferson falou que poderia ter tal risco. Eu quero que você seja um profissional que tenha consciência de cada risco que você pode estar ocorrendo em cada situação que você esteja executando. Então, para isso eu coloquei esse material aí. Leia, vou dizer assim, se alimente desse material aí, porque isso é importantíssimo. As empresas, se amanhã você for fazer uma entrevista lá na Petrobras, eles vão te cobrar algumas situações relativas a isso aí. Ok? Então, olha só, vai ficar para interatividade, como eu falei, a nossa interatividade lá, a nossa avaliaçãozinha dessa unidadezinha aqui, vai ser essa imagem aqui, ó, né? Vocês vão estar olhando essa imagem, analisem essa imagem aí, me falem
me apontem nessa imagem aí, vocês vão descrever lá no... Vou deixar uma área lá na avaliação desse módulo para vocês descreverem quais são os riscos encontrados nesse ambiente de trabalho e me indiquem onde eles estão. Vocês vão me indicar onde eles estão. Abra o teu material, expande ele bem aí legal e veja isso. Vai ser só duas questões. Uma vai ser essa e a segunda. Se eu estou quebrando a quina de uma pastilha, né, qual os EPI, no esmeril no caso, utilizando o esmeril para fazer essa tarefa, qual EPI devo utilizar? Ou quais os EPIs devo utilizar para realizar tal tarefa? Ok? Abraço. Vamos nessa. Aí, detalhe. Se você estiver assistindo pelo canal, deixa teu like lá e compartilha e ativa o sininho, tá? Ativa o sininho lá. Beleza? Abraço.